Bom dia, bom dia, bom dia. Vou conversar hoje com a Carla Lobato sobre um tema muito importante, que é a questão do Instituto Ciclos, mas por algum motivo ele não deixou eu convidar nem aceitar a Carla. Então tô vindo para cá e depois nós disponibilizamos em collab lá no perfil do Instituto Ciclos e eu aguardo a Carla entrar aqui para conversarmos sobre esse assunto. Tenho certeza que para muitas mulheres esse é um tema diferente, um tema que algumas não ouviram falar. Quem ouviu falar pode contribuir aqui com o nosso bate-papo. Estou só esperando a Carla aceitar o nosso convite para nós começarmos a conversar. Carla, sei que você já está aqui, eu já te chamei, então, por favor, pode aceitar o meu convite. Deve estar chegando em alguns minutinhos. E aí aproveito para te perguntar, né? Você sabe o que é sororidade? Aplica a sororidade no seu dia a dia, na sua vida, nos seus negócios? Como que é isso? Vamos ver se a Carla entra aqui. Vamos ver, cadê a Carla? Já te convidei, Carla. Tô esperando tu me aceitar. Vamos ver. Foi? Ah, eu tô te aceitando aqui também, vamos ver. Será que esse assunto é tão, mexe com tantas energias que a gente não consegue nem entrar aqui no Instagram? Acho que agora deu. Vamos ver. Hum, vamos lá. Tô tentando aqui, Carlinha. Tu aparece pra mim, tô te convidando. Agora foi. É um assunto tão que mexe com as energias que nem Isso! o Instagram quer deixar a gente entrar. Gente, mas assim, ó, aqui tem duas, né, duas mulheres super determinadas e é isso, não tem erro. Pode demorar um pouquinho, mas a gente dá um jeito, né, Paty? É isso aí. Então, Carla, primeiro eu quero super agradecer você estar aqui comigo, com quem vai estar ao vivo, com quem vai assistir depois, né? Porque eu tenho o hábito de deixar as lives gravadas e compartilhar. Porque a gente sabe que esse horário, né? E aí, aplicando já a sororidade, que eu estudei um pouquinho para estar aqui, É, ótimo. para aquelas mulheres que são mães, que têm criança nesse horário, é aquela muvuca, né? De chega da escola, Sim, dá almoço ou vai para a escola. E aí, antes de eu entrar definitivamente no assunto, eu queria que tu se apresentasse, né, pro pessoal que está no meu perfil, que está no perfil do Instituto Ciclos. Eu tentei por lá também, mas não consegui. Para as pessoas te conhecerem, né, para as mulheres te conhecerem e depois a gente entrar nesse bate-papo. claro, vamos lá. Eu sou Carla Lobato, eu trabalho com muitas mulheres, trabalho com mentoria, sou Master Business Coach sistêmico e eu, com esse núcleo de network estruturado para mulheres, quando eu fui convidada para trabalhar com isso, cada mulher que era franqueada escolhia um nome. Isso foi, gente, há uns 5 anos e meio atrás. Escolhi um nome. E eu escolhi sororidade. Daí as pessoas disseram na franquia, mas esse nome é difícil, ele não, o sonoro dele, né, é complexo para falar, quase ninguém sabe o que é isso. Eu disse assim, pois então, é isso aí mesmo. Vamos lá para minha missão, né? Então, eu tenho esse núcleo de network estruturado para mulheres, chama Sororidade, e trabalho com mentorias e coach sistêmico aí. Era para homens e mulheres, mas acabou se desenhando mais
para mulheres. Acredito eu, pela história de vida, pelo posicionamento, com certeza pelo posicionamento, pode ter certeza. E também, né, Carla, porque eu percebo isso, nós mulheres, quando a gente vai para o mundo corporativo, para o business mesmo, é um ambiente ainda muito de uma energia muito masculina, né? A gente ainda tem Sim, muitos confrontos, muitos embates, muitas disputas, e muitas vezes a gente que está em cargo de chefia, liderança, gestão, quer encontrar lugares onde eu tenha um espaço seguro até para dividir as minhas angústias corporativas, né? Que eu talvez não possa fazer tão abertamente no meu ambiente corporativo, mas eu encontro núcleo de mulheres que têm esses mesmos desafios, e eu sim, acho que a gente consegue, a partir disso, encontrar um outro lugar de fala, e um outro lugar de buscar a solução, né? Quando eu pensei nesse mês das mulheres, trazer só mulheres para as lives, só mulheres que têm seus diversos negócios, né? São todas sim. empreendedoras nas diversas áreas, é para que a gente possa mostrar para todas as mulheres que é possível empreender e empreender de uma forma que caiba filho, relacionamento, saúde mental, autocuidado, enfim, todas aquelas esferas que fazem com que a gente seja diferente dos homens. É que o nosso empreender, ele é diferente. Ele é. Para começar, nós somos seres diferentes, trabalhamos hormonalmente diferentes, não tem essa questão de que a gente tenta uma equidade. Gente, os homens não sabem nem o que é gerar um filho, eles sabem, não carregam um filho na barriga, eles não amamentam. Então, pô, deve ser um desafio para eles também entender a paternidade sem sentir tudo do que a gente sente, né? Então já se começa por aí, o homem não menstrua, o homem não é. Então, é tanta coisa que nós temos as nossas particularidades, são tantas características que a gente sim tem que se posicionar para ter respeito, para ser ouvida, porque a gente não é ouvida, Patrícia. A gente não tem poder de ser ouvida. Porque falar até a gente fala, e fala muito, né? Porque mulher fala muito, mas ser ouvida é um desafio Tem, para os outros. tem até um termo, né? Eu não lembro qual é o termo, mas existe um termo para essa coisa do, principalmente no mundo corporativo, de os homens interromperem as mulheres no momento de fala. Depois eu vou buscar o nome, mas agora eu não consigo me Sim, lembrar. Mas tem eu esse sei que termo tem um mesmo. termo Uhum. que descreve isso. Bom, Vamos dito lá. tudo isso, eu queria que tu apresentasse para gente o que que de fato significa essa palavra, Sim. né? Sororidade. Qual é o uso que a gente tem dado a ela nesse mundo atual e dentro do mundo dos negócios? Um pouquinho da história do sororidade, né, da palavra. Ela começou lá nos movimentos feministas, principalmente nos Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70. Então, essa palavra, ela veio dessa época. Soror é irmã. Se a gente pensar na palavra que é tão difundida aí, fraternidade, né, que é irmandade entre os homens, e fraternidade tem o soror, que é soror entre os irmãos, né? Fraternidade entre irmãos. E soror é irmã. Então é essa união entre as irmãs, né? E como se você olhasse a outra mulher como a ti mesmo. Tu não quer o melhor para você? Você quer. Então, assim, sororidade é uma palavra que ela, ela se faz necessário cada vez mais estar no nosso universo, porque nós, no meio do caminho, no meio da evolução da sociedade, a gente se perdeu um pouco nisso, sabe, Patrícia? A gente se perdeu em só estar bem, e só a aplaudir uma mulher quando você está melhor que aquela mulher, quando apoiar, quando você já está em outro. Quando você faz isso, né? Então, assim,
foi criada, inclusive, marketing comercialmente para vender mais a competição entre nós. Uhum. Foi criado isso é uma cultura. Foi criada essa coisa. Ah, você. Quem já não ouviu falar, a mulher se veste para uma outra mulher. Não. E hoje em dia, principalmente de uns. Pô, elas começaram em 1970, minha idade, 1960. Eu nasci em 70. Olha, agora que você vê uma Olimpíada, como teve o ano passado, e a palavra grande, sororité, né? Uhum. Lá. Para mim foi uma emoção, assim. Então, agora que as pessoas estão, eu acho que toda a questão da pandemia também, tudo que aconteceu, elas estão se permitindo a olhar, a olhar dessa forma. Eu sou uma pessoa que eu vivo sororidade. Eu lá dentro do núcleo, a gente nós temos princípios que nós lemos todas as reuniões. Sabe, missão, visão e valores? Então, assim, conceito de sororidade. Ah, eu já sei. Mas é bom relembrar. Vamos lá. Então, tudo a gente. Porque é importante. Se Tem que estar perde, intrínseco de né? Porque às você. vezes a essência se perde. Sim, Vai passando o tempo, a gente vai adaptando a nossa necessidade e fugindo do que é o ideal. sim, exatamente. Daí, essa questão que veio da sororidade é para mexer dessa questão, tirar a mulher desse lugar que ela se colocou, que ela se deixou ser colocada, porque eu gosto de trabalhar com a autorresponsabilidade, né? E eu, como mãe de uma mulher, eu não posso não falar sobre isso. É uma coisa que vem de dentro de mim, assim, colocar a sororidade para a rua, né? Transformar a sororidade de uma maneira, como é que é mesmo? Repetir quantas vezes for preciso para que ela fale e entenda o que ela está falando, né? Perfeito. E aí, Carla, esse movimento, né, que tu fala, eu concordo com isso. Acho que a gente construiu essa disputa. E até ontem eu estava conversando com alguém sobre isso, né? Que a gente tem aí um princípio que aplica muito bem a fraternidade, que é a história da maçonaria, né? Então, Isso. reúnem-se os homens, os grupos maçons, e eles se apoiam. Se eu tenho ali um marceneiro, um ferreiro, eu estou dando profissões antigas. Eu vou Claro. comprar dessa pessoa, eu vou pegar o serviço dessa pessoa e vou fortalecer o meu grupo. E eu comecei a falar isso no Dia da Mulher para as minhas amigas. Eu falei, tá, gente. E até para os companheiros, maridos, namorados. Vai comprar um presente? Compra de alguém teu Sim. próximo, compra de alguém que faz, que manufatura, um artesão, pode ser até um pão, mas compra de alguém próximo, porque tu fortalece alguém que a tua namorada, amiga, esposa, enfim, conhece, tu Uhum. movimenta a economia desse local e tu, querendo ou não, é um reconhecimento para quem empreende ter o seu produto sendo adquirido por um colega, um Sim. amigo, um parente. Porque às vezes é isso, né? A gente vende mais para quem não nos conhece do que para quem está próximo. E é isso a gente precisa mudar, porque é como tu falou, quando eu me fortaleço, eu consigo fortalecer as pessoas que estão ao meu redor. Eu brinco, né, que é muito fácil fazer caridade na África. Ah, Mas é. aí tu não olhar pro teu vizinho que é idoso, que de repente está precisando, que tu vá lá e pergunte se ele precisa que vá na padaria comprar pão. Então eu queria saber de ti como que é trabalhar isso com mulheres no mundo dos negócios. Olha, é um desafio. É um desafio grande, mas é um desafio que eu me propus a fazer. Até queria convidar, tem algumas mulheres do Sororidade aí, que elas chamassem as outras mulheres para participar, quem sabe elas podem dar os seus relatos aqui, né? No mundo dos negócios, como a mulher ela fica procurando o seu próprio espaço, ela acaba não conseguindo olhar para os lados, né? Para os lados. Uhum, Então, num dos meus negócios, eu tenho o núcleo de networking. Nós somos 40 mulheres mais eu, tá? Lá naquele núcleo. Cada uma tem um campo de atuação
exclusivo, que não se repete. Então, assim, é o exclusivo mesmo, não se repete. Se você Uhum, entrar como Nutri, não entra uma outra Nutri até você sair. Por quê? Porque é um grupo de educação. Então, vamos começar com a educação. Eu consumindo ou eu recomendando aquele núcleo que não é o meu campo de atuação. uhum, Entendeu? Porque quando você coloca esta mulher em lugares que tem o mesmo campo de atuação, elas começam a querer competir uma com as outras. uhum. Elas fazem isso porque elas não estão habituadas. Não tem nem essa visão, sabe? Acha que sororidade é uma questão de caridade. E não é uma questão de caridade, é uma questão de oportunidade. Uhum. Você tem essa oportunidade de estar nesse momento protagonizando a vida de uma outra mulher. E essa coisa que você falou, que geralmente as pessoas compram de pessoas que não estão, não são do seu ciclo de amigos, é muito engraçado. Você prefere consumir o bolo lá da outra do que consumir o bolo de alguém que está perto de você que faz. Uhum. Eu não sei por que o ser humano faz isso. Eu juro que eu não consigo entender. Porque quanto mais eu trago o ecossistema que está à minha volta, mais eu me fortaleço. Porque eu faço parte desse ecossistema. Mas eu tenho a percepção, Carla, que é porque a gente não se dá conta. A gente pensa que é tão pequena, se eu comprar não vai mudar nada. Não, vai mudar, é mais uma venda, é mais uma oportunidade que aquela pessoa tem de modificar e de apresentar o trabalho. E muitas vezes eu percebo que a gente não fala sobre isso, né? A Sim, gente acaba estando em um ambiente de negócio e discute outras coisas, mas não se pensa nessa rede, como eu acho super legal o teu grupo, eu ainda não consegui ir numa reunião, sim. mas eu tenho esse compromisso em 2025, porque eu acredito nessa força do associativismo, em primeiro lugar, né? Que juntos a gente vai mais Sim, longe, pode ser mais devagar, mas a gente vai mais longe. sim, com E certeza. também dessa troca da experiência, né? O que eu já experimentei, que eu contribuo contigo, encurtando uma curva de aprendizado, né? Eu não preciso fazer, testar. Eu já consigo usar a experiência da Carla, eu já consigo usar a experiência da Patrícia, e assim vai. E nesse sentido, eu queria que tu contasse para nós aqui como que é a estruturação desse grupo, que são mulheres, que têm negócios diferentes, como que tu pensou isso, na verdade, e como que ele se desenvolve? Então, assim, ó, esse grupo, ele foi criado, ele foi criado em São Paulo, que hoje não existe mais a franqueadora passou para as franqueadas, e eu fui uma das franqueadas que eu mantive um número de mulheres, de 40 mulheres, porque assim, ó, nós temos as nossas particularidades, os nossos desafios. Se eu disser para ti que é algo fácil, não. Mas da mesma forma que você acredita na educação Uhum, nutricional, eu acredito na educação de mentalidade, de comportamento. Porque muitas vezes nós nos comportamos de alguma forma por ignorância. Ignorância é o não saber, não ter contato com aquele conhecimento. Então, para mim, o sororidade, ele é educativo. Ele tem um método que funciona, ele tem um método que ele é aplicado e é estruturado. Por que é estruturado? Porque ele tem dia para acontecer, ele tem hora para começar, ele tem os steps que acontecem dentro do método lá, e isso se repete, porque não existe educação sem treino, gente. Não existe. Você aprende, você aplica, você treina, você se testa, você treina de novo, daí você se testa. Porque o nosso núcleo, ali, quando você traz a egrégora, a palavra sororidade, você uhum. já traz uma intenção maior ali. Então, assim, tu começa experimentando o trabalho uma da outra. Daí, qual é o objetivo lá do networking?
Que também o networking, ele ajuda nessa sororidade, sabe, Patrícia? Porque a filosofia do networking, networking é uma questão de trabalho, de redes, de relacionamento, de recomendação. É sim, mas quando ela é puramente isso, ela não se sustenta. A filosofia que baseia o networking é o dar e receber. Por sinal, se vocês puderem ler o livro do Adam Grant, que é Dar e Receber, que é um livro corporativo falando de networking, você vai conseguir entender a dinâmica. Mas, para mim, Paty, a questão de você conseguir trabalhar não é só a sororidade, é a gentileza. Cada vez mais a gente está precisando de pessoas gentis. Você conseguir trabalhar de forma high ticket teu negócio, você tem que ter total noção do teu poder pessoal. Na hora que você entender que você é um ser único, com potencialidades únicas, e você não começar a ficar se comparando, e sim se colocando sempre num step maior, você vai conseguir ser soror com a sua parceira, com pessoas que você nem conhece. Ó, a gente tem um conhecimento que a gente já se conhece há muito tempo, mas a gente não tem um convívio diário, né? E a gente tem uma admiração mútua. Porque nós temos essa abertura de sororidade. Nós temos isso. Por quê? Porque o nosso poder pessoal tá bacana. Então, assim, gente, ninguém é igual a ninguém, ninguém vai pegar o teu lugar. O seu lugar é o seu lugar. Na hora que você trabalhar cada vez mais o seu poder pessoal, você vai conseguir ter autoconfiança de chamar alguém para uma live e falar sobre um assunto que complemente o seu ou que seja igual ao seu. Por que não? Né? Então, lá a gente trabalha de forma estruturada, com uma metodologia e sempre alinhando, sempre tendo as arestas, trabalhando, tentando alinhar o não julgamento e fortalecendo o negócio uma das outras. A desculpa, eu digo que ali é uma desculpa pelo negócio de crescimento pessoal, né? Tanto que a gente está às vésperas de um evento que a gente faz gratuitamente, e esse evento só acontece gratuitamente porque nós temos patrocinadores de dentro do núcleo e de fora do núcleo, né? O Sebrae delas nos abraçou, nós somos o único núcleo que o Sebrae, particular, que o Sebrae abraçou ali. Ele tem outros associativismos, como a Enflo, a AMP, mas nós fomos o único núcleo particular que ele nos abraçou, acreditando no nosso propósito. Então, as mulheres lá, elas são sororidade. Cada uma do seu nível, mas são sororidade. Então, a gente tem aqui a Lu Vilas Boas colocou uma mensagem para ti, dizendo que você sabe fazer isso muito bem, que é acender em nós essa filosofia. E aí eu queria aproveitar e falar justamente isso, né, Carla? Essa semana a gente fez uma live sobre a questão do poder pessoal mesmo, da autoestima, do sentir-se bem com o corpo que você habita. E acho que é isso, assim, quando a gente se reconhece, né? Porque às vezes a gente nem se conhece, mas quando a gente se reconhece, tu conhece a tua luz e a tua sombra. Tu sabe os teus talentos e os pontos que você precisa se aprimorar. E a gente se aprimora muito mais fácil quando a gente está próximo das pessoas que a gente tem admiração, pessoas que inspiram, pessoas que a gente gostaria de ter um pouquinho daquele tempero em nós. E aí, quando eu fui buscar essa coisa da sororidade, para mim, e vou falar isso de novo essa semana, me remeteu às rodas antigas de mulheres, onde a gente tinha diversas idades, diversos níveis socioeconômicos, diversos níveis de
conhecimento acadêmico, mas que estavam reunidas ali por outro motivo, ou era por um laço familiar, ou era por um laço de amizade, ou era mesmo para maternar em conjunto, e dali saíam coisas, né? Saíam alguém que fazia bolo, saía alguém que cuidava da beleza da outra. A gente tinha uma outra forma de fazer os negócios. E dentro disso, eu quero te perguntar assim, eu vejo, né, que nós, mulheres, principalmente eu acho a minha geração, a gente ficou perdida no limbo, né? A gente precisou virar Mulher Maravilha para poder dizer que tinha sucesso e adoeceu em função disso. E hoje a gente tenta matar a nossa Mulher Maravilha todos os dias para tentar ser simplesmente uma mulher. Como que é trazer isso, né? Primeiro para a consciência, porque eu acho que a gente só muda aquilo que a gente é consciente, e depois reaprender como fazer negócios de uma forma diferente. Na realidade, já o ganha-ganha, né? O ganha-ganha já teria que ter essa filosofia em todas as relações, não só a relação entre negócios de mulheres, porque as pessoas também têm aquela coisa que eu sempre tenho que ganhar uma vantagemzinha maior, né? Mas realmente a mulher tem essa característica de se colocar em comunidade. E às vezes eu sinto que as mulheres mais simples, elas conseguem executar isso de uma forma com mais eficiência. Então, esse despertar que acontece em mulheres como você, como a Lu, que acabou de falar ali, a Jay, que também está aqui, eu não consigo enxergar quem está aqui, tá, gente? O Instagram, para mim, deu bug e não me mostra. Elas, se já estão procurando esse tipo de movimento, é porque despertou. Então, quanto mais nós falarmos e quanto mais nós nos posicionarmos dessa forma, vai começar novamente nós trabalharmos desse jeito, nós trabalharmos dessa sororidade. Antigamente, que as coisas eram muito mais analógicas e simples, na comunidade mesmo, na tua vizinhança, alguém ficava com teu filho para te trabalhar. Alguém ficava com teu filho para te dar uma volta. Ou alguém ia na padaria e trazia um pão quentinho para ti. Ó, vizinha, lembrei de você. Essa simplicidade, esse luxo, que hoje virou um luxo, né? Ela tem que ser, ela tem que ser multiplicada e semeada. Por isso que quando eu faço, nós temos reuniões lá, por exemplo, no Sororidade, nós temos reuniões 2 vezes por mês. E uma vez ao ano a gente faz esse evento gratuito. E eu sempre digo para as mulheres, o que é isto? Isso aí é o nosso retorno para a sociedade. Se nós somos pessoas privilegiadas, que podemos pagar uma mensalidade, estar ali 2 vezes ao mês, falando sobre o nosso negócio, sobre o nosso desenvolvimento, é a hora de dar. A gente já recebeu muito durante esse ano. Então, vamos dar, vamos compartilhar. Então, comece a praticar a sororidade, gente, dentro da sua família. Boa. Pertinho? Bem pertinho, honrando sua mãe, suas irmãs, né? Comece dentro da sua família, depois na escola do seu filho, e vão praticando, porque as pessoas vão começar a achar um pouco estranho no começo, mas não importa o que elas vão achar, importa o que você está movimentando, porque nós só vamos crescer se nós nos unirmos novamente e não ficarmos nessa questão da competitividade. Porque isso não é salutar. Ninguém consegue mais, gente. Ninguém consegue. Porque se você olhar, hoje vivemos da tecnologia, se você ficar no Instagram sempre olhando com um olhar que não é soro, você vai estar sempre se sentindo a gorda, a feia, a não bonita, a não rica o suficiente, a que não sei o quê. Porque sempre se comparando. Não. Se inspire. Mude a palavra comparar por inspiração. Inspira. Aquela mulher me inspira. Eu quero modelar aquela mulher. Eu quero ficar, olha, 10% dela para mim, nesse quesito, eu já vou estar ótima. E trabalhem as suas habilidades e tenham cada vez mais consciência das suas vulnerabilidades.
porque todo mundo tem as suas vulnerabilidades. Eu gosto muito daquele livro da Brené Brown, que é A A coragem Coragem. de ser imperfeita. Isso, a coragem de ser imperfeita. Por quê? Porque eu, né, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas ela sempre teve, a educação dela foi assim, ela reproduziu isso em nós, a gente tinha que ser perfeito, Sim. então a nota tinha que ser perfeita, tinha que passar no primeiro vestibular, tinha que isso, e eu cumpri a cartilha todinha, né? Eu fiz toda a cartilha do jeito que tinha que ser, tá tudo certo. E cheguei onde eu cheguei. Mas aí quando a gente vai se aproximando dos 50, a gente começa a olhar para trás e dizer, pô, mas eu podia ter feito desse jeito. Bom, já que eu não fiz lá, então eu vou fazer agora, vou experimentar Isso. agora. E acho que esse é o grande desafio para nós. Por quê? Porque realmente as pessoas estão doentes, né, Carla? Quando eu Sim. penso na sororidade, eu enxergo um espaço de acolhimento para quem não conseguiu entrar nessa lógica Uhum. atual do trabalho, do mundo do trabalho, Sim. e começar a fazer uma forma diferente. Isso é tão verdade que a gente tem a mudança da NR1 do Ministério do Trabalho, para que as empresas tenham que, elas têm que se adaptar e criar espaços que cuidem da saúde psicossocial, pensando Sim. em tudo isso que tu falou. Nós somos diferentes. Aquele quadrinho, né? Gestão à vista de metas, Uhum. funciona para alguns, Sim. mas dá uma palpitação para outros. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade de entender isso e saber como vai aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso negócio. Deixa eu te fazer Tá, mais deixa uma eu pergunta aqui do só nosso fazer um roteiro. complementinho enquanto Deixa. lê essa pergunta. É o seguinte, tu falou sobre as diferenças e lá dentro do Sororidade, por exemplo, nós temos mulheres em transição de carreira, como Uhum. nós temos mulheres de 25 a 30 anos de mercado. Nós temos mulheres que se formaram há pouco tempo e nós temos mulheres, então, formadas há muitos anos, que já estão pensando em aquela carreira e para um outro caminho. Essas diferenças, elas são ricas. Elas Uhum. são ricas. Se você acolhe a diferença da outra, se você acolhe um olhar diferente, você olha para aquilo, veja o que te faz sentido, veja a possibilidade de pensar de uma outra forma, e isso é rico. Você entra no soro, é incrível. Eu até a primeira reunião depois do evento, que a gente está muito focada no evento, eu vou mostrar para elas as fotos de quando entraram e de como estão hoje. É incrível. Nem É eu sou mais incrível. a mesma. Isso é incrível mesmo. E aí eu vou te perguntar isso, né? Como a gente falou, muitas vezes a gente não tem um lugar dessa escuta. Sim. Como que vocês trabalham isso no núcleo e como que esse trabalho nos desenvolve? Porque eu também percebo que quem já está no corporativo há mais tempo, a gente fica com o ouvido seletivo, né? Ah, isso eu Uhum. quero escutar porque eu sei onde vai dar. Isso eu não quero escutar porque eu também sei onde vai dar. E aí, às vezes, a gente não deixa o outro falar, e aí independe muito da questão de gênero, né? É uma questão Sim. de atividade. Como que é trabalhado isso? Que acredito ser um grande desafio. O método ele é baseado em tempos. Então, você se apresenta em 10 segundos, você tem a condição de apresentar o teu negócio em 2 minutos e meio na mesa de negociação e você tem mais 2 minutos e meio para aquela mesa fazer perguntas para você. Você tem a oportunidade de apresentar o teu negócio em 10 minutos. Você tem, que depois vai virar um sororidade a sério, que daí você já sabe o tempo como você está controlada. Você tem a oportunidade de apresentar o teu negócio em meia hora. E você aprende, quando você trabalha com a questão do tempo, que já vão visualizando, você aprende que quando você está falando, você começa a criar consciência que você não está deixando o outro se expressar, falar. Então, quando você começa, você já sabe, eu tenho os meus dois, porque as mesas de negociações, por exemplo, se são 4 pessoas na mesa, terão 20 minutos. Então, se eu usar mais do meu tempo, eu vou prejudicar a outra pessoa que vai falar depois, ou a que vai ficar por último. Isso já é sororidade.
Isso já é Perfeito. sororidade. Então, por isso que eu digo que é educativo. Daí, vamos lá. Você tem toda uma estratégia de falar o que você quer. Naquela mesa, aquela semana, de repente, você não está precisando de vendas, você está precisando de outro tópico do teu negócio para que elas colaborem com você. Então, você vai usar a tua estratégia, você sabe que tem aquele tempo e vai solicitar essa ajuda. Você também pede ajuda. Daí você também trabalha a humildade, porque a questão do corporativo, como você sabe, é obrigada a saber tudo. Daí você não pode dizer que você precisa de ajuda. Então, é uma mudança de mentalidade que eu escuto muito delas o seguinte, porque tem umas que estão ali, outras estão em outros grupos, ou é aquela coisa, café, não sei o que, com networking. Se você não estiver preparada para fazer um network estruturado, a mesa te come. Porque vai ter a falante que não para de falar, daí vai ter aquela quietinha que não vai ter oportunidade para falar. Então, geralmente, eu observo que eu faço eventos abertos com elas, para elas também se testarem. A gente faz jantar, faz café. Né? Geralmente, uma delas toma o comando. Não, agora ela tem que falar, porque eu não vi o que ela tem para falar. A importância do que ela tem para falar. É importante o que ela tem para falar. Eu tenho que ouvir o que ela tem para falar. Porque se ela está aqui, ela é importante. A questão do pertencimento também tem tudo a ver com sororidade, Patrícia. Com certeza. E essa coisa do pertencimento, eu vejo que para as mulheres é fundamental ter uma rede de apoio. Hoje a gente chama de rede de apoio, né? É um nome chique para estar todo mundo junto. Mas essa rede de apoio, ela é fundamental, porque ela vai te dar esse suporte para aqueles momentos onde a gente falha. Porque Sim. nesse processo de educação, a gente também foi treinado dessa forma, Uhum. que o erro não é bem-vindo. A gente não foi treinado que o erro é uma possibilidade de aprender a fazer algo de uma maneira diferente. Sim. Por mais que a gente fale isso, quando a gente erra, não é isso que a gente sente, né? A Frustração gente vai lá que a gente sente. a gente vai lá pro lugar da frustração, do não sou capaz, do eu devia ter feito diferente, não vou fazer mais, tarará. E quando tu tá dando esse exemplo da mesa de negociação, do networking, pra gente que tá habituado aí, é isso, eu nunca tinha feito essa leitura. Tem pessoas que vão uma única vez e dizem assim, ó, isso não é para mim, eu tô me Uhum. sentindo acuado, para que eu vou, às vezes, pagar para estar aqui, Uhum. Shark Tank, assim, né? Uhum. Tipo aquele programa. Não tenho esse emocional. Só que, como tu falou, quem treina, reina, né? Quem treina, Se eu treina. treinar, se eu treinar, eu vou me desenvolver, eu vou desenvolver as habilidades para eu me colocar e conseguir botar no mundo a minha mensagem. Achei isso sensacional. E E daí isso vai de encontro a se conhecer. Todo o trabalho que eu começo, tanto de coach ou mentoria, eu começo com perfil comportamental. Por sinal, a minha palestra é perfil e identidade, né? Se você sabe como você funciona, se você sabe que você é aquela que fala mais do que ouve, e você tá ali no networking, para você saber o que a outra faz, se ela é importante para você, ou se você pode recomendá-la, você tem que saber que você vai ter que controlar sua língua. Da mesma forma que se você for a quietinha, você vai ter que saber que vai ter que aproveitar a oportunidade que vão te dar para te falar, porque depois você não vai cortar ninguém para você se posicionar. Por isso, a questão do método. Então, quando você treina um método, você vai em qualquer lugar e você diz assim, cara, eu vou fazer, com quem eu vou fazer network? Eu já vê. Porque tem muita gente que tá ali para ser um tomador de você, ou que é só eu ganho, mas tu não ganha, ou tu só ganha depois que eu ganho. Gente, isso aí tá demodê, tá? Muda a mentalidade, porque isso não vai ter mais espaço. Vai chegar até. É cafona. Hoje isso é muito cafona. Juro. Eu me empolgo, né? Não, mas é uma coisa para a gente pensar, é o equilíbrio das relações, né? Toda relação é 50%.
Se alguém, né, tipo, leva toda a relação, ela vai acabar, e daí eu falo isso às vezes para os meus alunos. A gente não quer a venda de uma vez só. O cliente que dá mais trabalho é o cliente da primeira vez pensando na área da saúde. Uhum. Porque tu vai ter toda uma anamnese, tu vai ter que ter toda uma investigação, toda uma descoberta. O que faz o negócio de saúde ser lucrativo é a recorrência, aquele paciente que foi muito bem atendido na primeira consulta, que foi melhor atendido ainda na segunda, na terceira, na quarta, ficar com você, porque aí tu não tem aquele investimento de primeira consulta, e Uhum. ele tendo esse retorno que na saúde é ele melhorar a condição, ele fala de ti para todas as pessoas que têm a mesma condição que ele. E na minha cabeça, isso é para todos os negócios, né? Sim. O cliente mais caro é o cliente da primeira compra. Então, a gente tem que efetivamente tratá-lo bem, entender como é que esse cliente, o que que esse cliente também espera do nosso negócio, né? Porque às vezes a gente, e isso eu acho, a rede social, ela é isso, né? Às vezes a gente, e as mulheres sofrem, vê uma pessoa aqui, e a pessoa é isso, é aquilo, e quando encontra a pessoa, é tipo, murcho, o balão não, né? Não, cadê aquilo tudo que eu me apaixonei, Sim. que eu me atraiu, que eu queria conhecer e não era dessa forma. E aí eu vou te perguntar isso, como que é trabalhar isso com as tuas mulheres dentro do desenvolvimento dos negócios? Você tem que saber muito bem qual é o propósito que tu queres pro teu negócio. Para mim não existe sucesso de negócio se ele não tem um propósito. Uhum. E é o propósito daquele negócio. E é o seu propósito, você dentro daquele negócio. Porque nem sempre a gente está disposta a acordar animada, a isso, aquilo, né? Tá no up. Todo mundo vê aqui que é o up. Não é? Mas se você tem um propósito para aquele negócio, não, eu preciso fazer isso porque eu tenho um propósito para aquilo. E quando você falou ali do primeiro cliente e dos outros, porque hoje é tudo muito rápido, às vezes 10 clientes, 100 clientes positivos e um negativo te dá uma ré. Por isso que o propósito te sustenta. De uma forma que, você vai ter que trabalhar 200 clientes para chegar naquele nível que você estava, né? Então, assim, é importantíssimo você ter escutativa para o seu cliente e se importar. Hoje, cada vez mais, nós queremos atenção, porque nós estamos muito na frente desse celular, que a gente trabalha tudo, resolve tudo com ele. Às vezes eu dou conta, eu estou 12 horas na frente do computador e do celular. Ainda mais agora em véspera de evento. Então, quando você chega na frente de uma pessoa, de um profissional, e ela se importa com você, a tua soft skills, que é muito importante isso, a soft skills, ela tá tão bacana, porque hard skills a gente tem que ter, né, gente? Saber É a o mínimo, é técnica. como eu falo, é o mínimo, né? Exatamente. Então, tá aí a hard skills, ou no curso técnico, ou na faculdade, tá feita. Isso aí não é questionável. Mas a tua soft skills é que vai fazer a tua escutativa, a se portar com aquele cliente, resolver a questão do cliente, é que vai fazer você ter sucesso. Então, ali no sororidade, se você não entrega, às vezes acontece de alguém não pisar na bola, não entregar alguma coisa que não entregou de uma forma tão bacana, vem até mim, eu converso com a pessoa, eu instruo, e se é recorrente, não fica. Porque é importante isso. Eu digo que as incríveis, eu chamo elas de incríveis. As 40 incríveis, 41 comigo, nós somos autoridade no que a gente está falando. Mas o meu objetivo, depois de 5 anos de trabalho ali, é que elas sejam referência. E para ser referência, tem que treinar, tem que se desafiar, tem que falhar, tem que resolver o erro, tem que
e viver. Porque tem um pensamento aí, não um pensamento, algo que é dito muito tanto nas redes sociais, nos estudos que a gente tem, pessoas que têm muito expertise no seu hard skills falham nos seus soft skills. Uhum. E daí, sabe quem passa na sua frente? Quem treinou, quem teve disciplina. Esse, pode ser que ele tenha menos habilidade, mas ele teve mais persistência, ele teve mais repetição, ele teve mais treino, ele tem mais disciplina e ele vai ter um resultado melhor de quem se acha muito fácil. Isso. É aquela história, né? Quem tu prefere contratar, o talentoso ou o disciplinado? O disciplinado, porque ele vai aprender, né? De tanto fazer, o Cristiano Ronaldo é um exemplo disso, né? Isso, Ele ele é. apresenta talento, mas às vezes o talentoso ele é tão preguiçoso que ele confia só na sorte do dom que ele Isso. recebeu. E aí não vai funcionar, né? E isso é Funciona muito algumas vezes. comum. Uhum. Isso é muito comum. E aí, dentro dessas soft skills, a gente, né, a energia feminina, a mulher, ela tem naturalmente maior habilidade de lidar com isso, né, de perceber a emoção do outro, perceber a energia do outro, organizar os grupos, a coletividade, isso é um pouco mais do universo da mulher. Mas no mundo do trabalho, a gente desaprende a fazer isso, né? Quem está na gestão, em cargo de liderança, é um cargo muito solitário, principalmente quando você tem cargo de direção, de alta gestão, e acaba desaprendendo, né? Porque não treina mais, não usa mais e perde. Como que vocês, dentro do grupo, resgatam isso, ajudam essa mulher que está lá, às vezes, 15, 20 anos no cargo de alta gestão, a voltar a lembrar que tem essas habilidades? Vou te dizer uma coisa, eu vou falar algumas coisas sobre esse assunto que tu tocou, que é super importante. Se a mulher resolveu estar num grupo de network, que ali é um núcleo de network, ou estar num grupo de mulheres de desenvolvimento, ela já sabe que ela está precisando disso, ela já vai encontrar ali. Porque na hora que ela senta lá na mesa, ela está igual. Nós temos a nossa ginecologista, a nossa doutora Suzana, mas a gente também tem outras profissionais que trabalham com vendas ou trabalham com financeiro. Então, estão todas na mesma cadeira. Então, assim, estão todas sentadas para escutar aquilo ali. Então, as trocas são muito importantes. Então, hoje também nós temos, que não tínhamos, mentores. Que temos mentores que te ajudam porque você não precisa ser tão solitário hoje em dia. Porque você é muito solitário, muitas vezes, por arrogância, orgulho, né? Então, a gente tem mentorias para isso. Vamos dizer que a sua questão seja emocional. Temos terapeutas, psicólogos, temos diferentes técnicas que vão te auxiliar nisso. Temos essa questão desses grupos. E tem uma coisa, Patrícia, nós mulheres temos uma característica muito forte, como você falou, de se conectar. Por isso que desde lá dos primórdios, a gente já cria uma comunidade, já ajuda a vizinha, já, né, vamos compartilhar. Nós temos esta questão muito forte de conexão. Muitas mulheres acham que para ter cargo de liderança precisa se masculinizar. Uhum. Que isso é um contraponto disso. Mas o que eu sempre digo que a nossa maior habilidade é conexão. Uhum. Mas a nossa maior vulnerabilidade é dispersar o foco. Uhum. Porque se Concordo. você conecta, você está lá, ó, no 360. Isso quer dizer que você não botou foco em algo. Então, assim, se nós soubermos disso, nós tivermos consciência disso, nós vamos nos conectar quando necessário e nós vamos dizer assim, agora é isso. Eu quero dispersar. Não, Carla, é isso. Enquanto você não finalizar isso, você não vai para aquilo. Porque nós precisamos trabalhar o nosso
foco, sem precisar ser masculina. Porque assim, ó, Uhum. o homem é conexão quase nada. Ele tem que ser muito feminino para isso. E foco tudo. Uhum. Então, é só ter consciência, como a Patrícia falou antes, o despertar da consciência vai te levar e você vai treinar, você vai se observar. Porque se você já está nesse processo. Então, aqui eu estou precisando agora, né, parar, porque deu, agora eu preciso ter foco. Não adianta levantar, por isso que assim, ó, às vezes criaram-se muitos núcleos de mulheres e não se mantiveram. Uhum. Tenho certeza foi falta de foco e sororidade. Tenho É, eu, certeza. eu concordo com isso também. A mesma habilidade, o ponto positivo que é a conexão, ela pode virar um detrator quando a gente não sabe usar de maneira adequada, né? E Exatamente. isso é muito legal de perceber, porque às vezes está numa reunião de negócio e alguém fala do filho. Se não tem alguém que está muito preocupado com o tempo da reunião, com o desfecho, daqui a pouco vira um café da tarde. Cada um fala do seu filho, cada um, né? E alguém tem que dizer no relógio, né? Gente, ó, tem 10 minutos para terminar a reunião, tem que tomar essa decisão. Então, isso que tu ponto é muito legal. E agora que a gente está se encaminhando para o fim, queria que tu falasse se ainda dá tempo de se inscrever. No dia 22 de março, a Carla tem um evento gigante. Eu já me inscrevi, que é o, Legal. C- que é o Sororidade a Sério. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, que tu sabe mais do evento do que eu, para a gente convidar as mulheres que estão aqui, que ainda não se inscreveram, para participar, prestigiar, aprender. Tá bom. Vou falar com o maior prazer e com o maior amor, com a maior sororidade. Agradeço por ter te inscrito e ter essa oportunidade de estar lá conosco. Esse é o momento de dar, de 41 empresárias, mais a nossa coordenadora do Delas, a Marina Barbieri, do Sebrae, que o Sebrae nos apoia nesse evento. E eu digo que é uma imersão gratuita. Então, você vai chegar lá a 1 hora, você tem um Open Networking, que você vai começar a se ambientar com mulheres, até a 1h30, quando começa a fala da Marina. Hoje eu vou colocar lá no Simpla já as palestras como serão, né? E nós vamos fazer naquele esquema do Summit. Eu fui convidada pelo Sebrae em 2023 para ir no Web Summit em Lisboa. E não é com mais 9 empresários, éramos 10. E não é à toa que esse formato de trazer conteúdo a você funciona. Você imagina você sentar, você ouvir sobre saúde feminina, você ouvir sobre financeiro, você ouvir sobre CNPJ, você ouvir sobre marca digital, você ouvir sobre marcas e patentes, você ouvir sobre mentalidade, você ouvir sobre óleos essenciais, você ouvir sobre todo esse universo empreendedor que envolve gratuitamente. É uma imersão que começa às 13 horas e ela vai finalizar, eu acredito que lá pelas umas 10 e pouco da noite, 10h30, porque no final nós seremos todas participantes que estarão lá. Eu vou começar a divulgar hoje, eu comecei. Vamos ser presenteadas por projeto cultural. Então, nós temos a cantora, que é do nosso grupo, a Manuela Lucena, e temos a Vassalax, a Cati, que está aí no seu rock, elas vão estar cantando lá. E a minha filha estará com o grupo, a Andressa, da Dance Ímpar, que vai fazer uma apresentação de jazz. Então, é um momento que você vai dizer assim, esse sábado eu vou tirar para me alimentar. Se você quer se alimentar de coisas boas, porque a gente... Estou falando com a nutricionista, porque se eu estiver errado, ela pode dizer já. Se você se alimenta de coisas boas, você vai ter coisas boas no seu organismo, na sua vida. Isso não é só para comida, isso é para os pensamentos, são para as companhias. Pense nisso. Todo o trabalho vai dar um resultado. Então,
cuide a energia que você coloca naquele trabalho, porque o resultado, a Vem. semeadura, a colheita está garantida. A semeadura é com você. Então, eu te convido para estar conosco. Será um prazer receber. Prazer receber a todas. Pode bater lá em mim, ó, se eu estava lá na live, que eu vou ter o maior prazer de acolher todas as mulheres. E não é só para mulheres, não. Se homens quiserem estar lá conosco, são bem-vindos. Maravilhosa. Então, Carla, mais uma vez quero te agradecer. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui e quem vai assistir depois gravado. De novo, né, dizer, aproveite essa oportunidade de estar num evento dessa magnitude com mulheres de todas as áreas de atuação, com diferentes níveis, né, de conhecimento, de sororidade e de empreendedorismo, porque a gente consegue fazer trocas. Às vezes, uma conversa vale, né, meio Sim. livro que tu tá lendo que tu não tinha entendido exatamente o que o autor estava E falando. Então, mais uma vez, 22 de muito março, obrigada. Carlate. 22 de março. Isso. Eu não lembro o lugar onde é que vai ser. Vai ser no Sebrae, ali na SC, no começo da SC. Tem estacionamento, é super seguro. E assim, ó, não é pitch de venda, tá? Eu não vou lá para falar que eu sou. Não. É algum assunto do meu campo de atuação que eu vou estar compartilhando com você. Maravilha. Então, estamos todas convidadas. Eu já garanti a minha participação. Aproveita, vai lá conhecer, se desenvolver. Carla, um beijo grande, Obrigada, enorme. Um Paty. beijo para Espero lá. todas as meninas do grupo. E já já eu estarei lá com vocês. Tá bom. Excelente dia. Beijo. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.